E nós voltamos aqui ao programa do MPE na TV falando sobre direitos humanos, criminalidade e também sobre a vítima. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Gerardo Heriberto Moraes e ele fala um pouquinho a respeito deste assunto com a gente. Doutor, voltando aí à nossa conversa, nós temos a seguinte pergunta para o senhor. No caso do causador do dano, como é que ele poderia compensar essa vítima que passou por algum problema sério aí na justiça? Bom, primeiramente o juiz vai verificar se esse causador do dano, se o criminoso tem ou não condições. Se ele tem condições, a vítima tem direito de entrar com uma ação através do Código Civil ou através do próprio Ministério Público ou Defensoria Pública, que tem instrumentos legais para isso, para acionar o causador do dano para que recompense o dano sofrido pela vítima. Seja dano físico, seja dano material, social, psicológico, tratamento médico, enfim, qualquer tipo de dano que uma vítima sofrer gera a obrigação do causador do dano, do criminoso, de reparar esse dano. Em tese, se o causador do dano não puder reparar, não tiver condições financeiras, não tiver condições, pode, inclusive, essa ação ser movida contra o Estado em certas condições. A Constituição até o Estado ajuda a vítima, doutor? Existe alguma situação em que a Constituição esteja do lado dessa vítima? A Constituição Federal tem apenas um artigo 245 que se refere à vítima, dizendo que a vítima terá amparo na lei, que essa lei se refere ao quê? O que está hoje no Código Civil, no Código Penal e no Código de Processo Penal. Ali estão as disposições dizendo que todo dano que uma pessoa sofrer terá direito de mover uma ação contra o causador do dano. Seja um crime, seja uma batida de carro, seja um acidente, enfim. Quem sofrer um dano adquire o direito contra o causador do dano. Não é? Se uma pessoa me ferir, amputar, por exemplo, um dedo, eu tenho o direito de mover uma ação contra aquela pessoa para todo o tratamento possível, inclusive para uma indenização até para o resto da vida, se necessário for. Doutor, o Estado ele pode ser acionado? Por exemplo, eu tenho direito à segurança, esse é um dos meus direitos, segundo a Constituição. Então, o Estado poderia ser acionado nesse caso, como um causador de dano? A Constituição diz que é dever do Estado dar segurança para todos nós cidadãos. É dever. E que é um direito nosso, eu, você, todos nós cidadãos, temos o direito à segurança da nossa propriedade, da nossa família, de cada um de nós, de trabalhar, de andar livremente. E cada vez que eu sofrer um abalo na minha segurança, isso gera uma responsabilidade do Estado, porque o Estado falhou em me prover aquela segurança. Então, em tese, o Estado tem a sua responsabilidade. Agora, se tiver como responsabilizar diretamente o causador do dano, é claro que esse causador do dano será o responsável. Por exemplo, no caso de um estupro, o estuprador terá que indenizar a vítima, terá que tratar a vítima, não é? Se for um caso de um acidente no trânsito, aquele que é o culpado pelo acidente do trânsito terá que indenizar aquele que sofreu o dano por ele causado. E assim por diante, nas demais situações. E o Ministério Público pode ajudar aí, no caso, a vítima? Pode. Por exemplo, no caso de um crime de homicídio, a vítima é morta, a família pode, através do Ministério Público ou da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal já disse que é concorrente à legitimidade para acionar, pode inclusive entrar com uma ação em favor da família da vítima, chama-se Ação Civil Ex Delito, que é exatamente para indenizar os danos sofridos, inclusive pela família da vítima. Bom, nós temos mais uma pergunta de um telespectador, vamos ver? Existe alguma associação que defendem as vítimas, assim como defendem os criminosos?
Eu pesquisei muito, inclusive, principalmente na internet. Existem associações para a defesa dos animais, gays, lésbicas, simpatizantes, negros, mulheres, existem centenas, mas de vítimas eu encontrei apenas um projeto e em pouquíssimos municípios tem alguns núcleos, mas praticamente sem estrutura. Então eu poderia me dizer que inexistem hoje entidades de defesa das vítimas, inclusive oficiais. Procurei na OAB, na Defensoria, no Ministério da Justiça, não existem assim formalizadas, institucionadas, integralizadas, não existem órgãos de defesa para vítimas de crimes. O senhor acha que existe um porquê disso? Em parte, isso também é cultural, porque nos países mais desenvolvidos, onde há maior conscientização, maior nível de cidadania, as pessoas já cobram mais, os políticos já se envolvem mais nisso. Veja, por exemplo, no Brasil, só em 2008 se criaram algumas leis favorecendo a vítima, muito recentemente. Então, isso é o nível de conscientização de cidadania que vai melhorando. Então, nós teremos ainda no Brasil, vamos chegar a um ponto em que vão existir não só escritórios de advocacias voltados a isso, assim como tem defesa do consumidor, vão ter defesas de vítimas de crimes. Hoje já existem, por exemplo, defesa do consumidor, defesa contra erros médicos. Certamente, num futuro próximo, teremos também entidades criadas, porque a partir de 2008, a legislação melhorou no que tange a direitos das vítimas. Fica aí uma ideia, né? Para que as pessoas se unam e façam esse tipo de organização que é tão importante. Exatamente. Né, ou através de escritórios de advocacia ou através de ONGs. Doutor, como é que o senhor visualiza o MPE no futuro? Um Ministério Público mais unido, mais integralizado nacionalmente, e mais social, mais próximo da sociedade, mais preocupado, por exemplo, como esse assunto que debatemos agora, na defesa desse assunto tão importante que é a defesa das vítimas de crimes, vítimas determinadas. Porque o Ministério Público, ele, no caso de vítimas indeterminadas, como por exemplo no tráfico, são vítimas indeterminadas. Mas o Ministério Público pode agir, né, toda a justiça como toda, as polícias, em defesa da sociedade. E existem outros crimes, como do meio ambiente, em que não se define uma vítima em si. Mas eu vejo esse Ministério Público mais social, mais próximo da sociedade, numa defesa mais geral do cidadão. E até a própria sociedade, conhecendo melhor esse Ministério Público, pode chegar mais até o Ministério Público, né, doutor? Por isso que eu disse mais próximo da sociedade, para que a sociedade, sabendo o que é Ministério Público, possa dele se aproximar e exigir mais providências, porque o Ministério Público no Brasil, ele tem constitucionalmente um amplo arsenal de defesa do cidadão. E o cidadão pode se valer dessa defesa do Ministério Público com muito mais amplitude. Ok, doutor, foi um prazer ter o senhor aqui falando de um assunto tão complexo, mas de uma forma muito fácil para que as pessoas entendam em casa. Afinal de contas, a gente está sempre tentando descobrir quais são os nossos direitos, né, doutor? Sem dúvida. Ficamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado. Nosso convite está sempre aberto para o senhor vir aqui para conversar um pouquinho mais, ok? Muito Obrigada, obrigado. doutora Edberta. Obrigada a todos, nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau.